Domingo é dia de comer aquele molho de frango caipira, de galinha caipira, com arroz e guariroba. Na casa de muita gente é assim, e isso é tudo de bom, não é? O Leonardo Gonçalves foi conhecer uma granja, a primeira de Goiás a produzir em grande escala o tradicional frango caipira. Vem ver. A propriedade tem 80 hectares e fica no município de Abadiânia. Por aqui, a renda principal é a criação de frango caipira. Mas quando a gente lembra de caipira, só vem essa imagem à nossa cabeça. Das galinhas soltas no quintal, o chamado frango pé duro. Mas com o passar do tempo, a evolução chegou e o jeito de criar mudou bastante. E hoje se profissionalizou, sem deixar para trás as características. As galinhas poedeiras ficam no município de Formiga, interior de Minas Gerais. E os pintinhos vêm para a granja em Abadiânia com apenas um dia de nascimento. As aves ficam neste galpão, com ventilação e aquecedor. Afinal, o bichinho não pode passar frio e por isso a temperatura, quando estão novinhos, tem que ficar em torno de 32 graus. Depois vão ficando mais resistentes e a temperatura vai diminuindo. Mas a criação do frango caipira é um pouco diferente do de corte, mesmo sendo em formato de granja. A gente observa que, inicialmente, é muito parecido o manejo entre frango caipira e o de granja. O Saulo vai explicar melhor agora como que é esse manejo. Qual que é a diferença principal então, Saulo? O que vai diferenciar o frango caipira do frango de granja vai ser a questão dos 30 dias em diante, né? Vai ser a fase onde esse pintinho tem acesso aos piquetes, né? Onde ele consegue se movimentar mais, ter acesso à vegetação, ter acesso a insetos que ele vai acabar consumindo, fazendo parte da dieta desse frango, que vai dar as características de sabor, textura, coloração da carne e pele, que vão caracterizar esse frango como frango caipira. Vocês compram o pintinho com um dia de nascido. Ele chega aqui e vocês precisam ensinar tudo, né? Isso, a gente costuma brincar aqui até nos treinamentos que a gente faz com o pessoal da granja que nós somos a galinha desse pintinho, né? A gente tem que fazer todo o papel que a galinha faria, que seria de ensinar esse pintinho a consumir água e ração, dar o aquecimento para ele e estimular ele a se desenvolver, né? Então a gente acaba substituindo o papel da galinha na natureza. Explica pra gente então qual que é o diferencial nesses primeiros 7 dias. Essa turminha aqui tem 7 dias de nascido. Tem algum manejo especial? Isso, o frango caipira a gente não quer que ele ganhe muito peso, que ele tenha um crescimento acelerado. Por quê? Porque senão ele perde a característica no mercado, que o mercado consumidor exige, que é uma carcaça menor, uma carcaça mais magra. Porém, nessa fase inicial, até os 7, até os 14 primeiros dias, é necessário que a gente faça um trabalho estimulando esse pintinho a realmente ganhar peso. Por quê? Porque quando um pintinho tem um maior desenvolvimento nos 14 primeiros dias, ele tem maior tamanho de intestino, que vai dar para ele uma melhor superfície de absorção, ele vai conseguir aproveitar melhor os nutrientes, então é uma ave que vai consumir menos ração para ganhar o mesmo peso na fase final e principalmente desenvolver a parte imunitária. Quanto melhor o desenvolvimento desse pintinho, maior a carcaça, melhor também a parte imunológica desse pintinho, que vai proteger ele de desafios subsequentes aí ao longo da vida dele. Nos últimos anos, o mercado caipira cresceu consideravelmente e hoje a granja em Abadiânia tem mais de 15 mil frangos no plantel. A cada 3 meses são abatidas 5 mil aves, mas o tempo para finalizar um frango caipira é bem maior do que o frango de corte, mais conhecido como frango de granja. A gente vai saber agora, indo para o outro galpão, aonde estão os frangos maiores. Esses frangos aqui estão com 42 dias. Se fosse de corte, o chamado frango de granja, já estaria na fase de abate, né, Saulo? Com certeza, já estariam aí com 2.800 a 3 quilos. Essa turminha aqui, qual o peso? Mais ou menos 1,5 kg. 1,5 kg. Vai mais quantos dias aqui ainda para finalizar? Pelo menos mais uns 40 dias, até chegar em 2,8 kg, que é nosso peso padrão de abate. Por já estarem caminhando para a finalização, esse lote não precisa mais ter aquecedor, e sim ventiladores, para amenizar o calor nas tardes no Cerrado Goiano. E o curioso é que existe o bem-estar animal. O que seria esse bem-estar para os frangos? A gente trabalha aqui, uma das premissas da nossa empresa é o bem-estar animal, né? É dar o conforto para essa ave, para ela se sentir livre de dor e angústia, livre de fome e sede, livre para expressar os comportamentos naturais dela, né? Assim, a gente consegue
além de dar um conforto maior para essa ave, também um rendimento melhor. Quanto mais em ambiente, maior conforto essa ave tiver, melhor o nosso resultado zootécnico, né? Menos ração essa ave consome para ganhar mais peso e melhora o nosso resultado financeiro também. O mercado está aquecido e tudo o que é produzido aqui abastece mercados de Goiânia, Anápolis, Pirenópolis, Abadiânia, cidades que ficam no raio de 100 quilômetros da granja. Mas se a gente observar o mercado no geral, tá tudo mais caro. Carne bovina, frango de corte e como está o valor do caipira? A gente hoje consegue vender esse frango a mais ou menos R$17 o quilo. Geralmente, a criação de galinhas caipiras quase que exclusivamente é feita na agricultura familiar. E será que a história desta granja começou assim também? Começou em 1999, mas inicialmente iria criar codornas nesta área rural aqui de Abadiânia. Mas com o passar do tempo resolveram criar o frango caipira, por quê? O que aconteceu? Naquele momento a gente começou a estudar uma possibilidade de viabilizar a propriedade rural. A gente só tinha custos com essa propriedade. E vimos o mercado de codorna, que era um mercado que estava muito bom na época. Quando a gente começou a planejar, estudar, construímos os galpões e quando a gente foi alojar os primeiros lotes, as grandes empresas de ovos de Goiás também começaram a produzir codorna, o que deixou o mercado com muita oferta e deixando menos atrativo para a gente. Foi aí que a gente teve uma consultoria de um pessoal de Goiânia que trabalhava já com frango caipira e nos trouxe essa ideia. Então a gente foi amadurecendo a ideia até 2008 a gente colocar o nosso primeiro lote. A gente começou com 100 aves e é uma história que vem crescendo ao longo do tempo. Hoje a gente já abate em torno entre 4 e 5 mil aves por mês e a tendência para o futuro com a construção do nosso abatedor é que esse volume aumente consideravelmente. Desde 2008, quando começou a criação do frango caipira, muita coisa mudou. Deu tanto certo que a família criou uma marca própria. E os frangos caipira são comercializados inteiros congelados ou em bandejas, cortados em pedaços. Mas para chegar neste patamar, um detalhe foi muito importante para dar a característica de caipira. A gente está vendo agora os frangos em sistema de pastagens. Eles estão ali num piquete. Isso é uma característica, Saulo, do frango caipira? Isso. O frango caipira, para ser considerado frango caipira dentro da normatização da BNT, ele tem que ter o acesso ao piquete. O acesso ao piquete vai fazer com que esse frango se movimente mais e tenha uma carne mais firme e consumir também a parte de vegetação que está nesse piquete, as forrageiras, o que vai dar a coloração que é a característica do frango caipira, uma coloração de carne mais avermelhada e uma pele mais amarelada.